Você já teve a sensação de que algo morreu dentro de você? Um sonho, uma esperança, um relacionamento, ou até mesmo sua fé? Você já se viu diante de uma situação tão impossível, tão definitiva, que nem mesmo conseguia imaginar como Deus poderia restaurá-la? Se você está passando por um momento assim, este estudo foi preparado especialmente para você. O texto que traz esperança hoje, vamos mergulhar em um texto poderoso, mas muitas vezes negligenciado, encontrado em 2 Reis 4:35. Este versículo faz parte da história do profeta Eliseu e a mulher sunamita, cuja vida foi marcada por um milagre extraordinário. Vamos ler. Eliseu voltou e andou pela casa de um lado para outro. Depois, subiu e se debruçou sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E 2 Reis 4:35. Aparentemente simples, não é? Mas este versículo contém revelações profundas sobre como Deus opera seus milagres em nossas vidas. Vamos contextualizar esta passagem para entendermos seu real significado. A história por trás do milagre. Esta mulher sunamita era uma pessoa próspera e respeitada em sua comunidade. Ela e seu marido idoso não tinham filhos e certo dia, ao hospedar o profeta Eliseu, receberam uma profecia. Dentro de 1 ano, teriam um filho. E assim aconteceu. Anos se passaram e este menino já crescido adoeceu subitamente enquanto estava nos campos com seu pai. Minha cabeça, gritou ele antes de ser levado para casa, onde acabou falecendo nos braços de sua mãe. Você consegue imaginar esta cena? Uma mãe com seu filho morto nos braços, um filho que foi uma promessa direta de Deus. O que você faria neste momento? Pense nisso por um instante. Esta mulher não se entregou ao desespero. Movida por uma fé extraordinária, ela colocou o corpo do menino na cama destinada ao profeta Eliseu e partiu imediatamente para encontrá-lo. Está tudo bem? Perguntaram-lhe. Sim, está tudo bem, respondeu ela, mesmo carregando a dor indescritível da perda de seu único filho. Isso não é negação da realidade. É a manifestação de uma fé que enxerga além do visível. Ela sabia que a última palavra não pertencia à morte, mas sim ao Deus que havia prometido aquele filho. Perseverança diante do impossível. Quando finalmente encontrou Eliseu, a mulher se agarrou aos seus pés, expressando sua angústia. Por acaso eu te pedi um filho? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu enviou seu servo Gease à frente com seu cajado para colocá-lo sobre o menino. Mas nada aconteceu. O menino continuava morto. A situação impossível persistia. É aqui que chegamos ao nosso versículo central. Quando Eliseu finalmente chegou, encontrou o menino deitado, sem vida, em sua cama. O que ele fez então? Eliseu voltou e andou pela casa de um lado para outro. Depois, subiu e se debruçou sobre o menino. 2 Reis 4:35. Perceba o movimento do profeta. Ele andou pela casa de um lado para outro. Este não é um detalhe irrelevante. A Bíblia nos mostra o profeta em um momento de intensa intercessão, possivelmente em uma batalha espiritual, caminhando, orando, buscando a face de Deus. Quantas vezes nos sentimos assim, andando de um lado para outro, aguardando ansiosamente por um milagre que parece nunca chegar? O contato íntimo com Deus. Após este momento de intercessão, Eliseu fez algo extraordinário. Subiu e se debruçou sobre o menino. 2 Reis 4:35b. O texto original mostra que Eliseu colocou sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele. Este contato íntimo e pessoal simboliza algo profundo sobre como Deus opera em nossas vidas. Deus não restaura à distância. Ele não traz vida de longe. O Deus que adoramos é o Deus que se aproxima, que toca, que se debruça sobre nossa condição morta.
Em Ezequiel 37, 9 e 10, lemos sobre os ossos secos que voltaram à vida quando o Senhor ordenou que o profeta profetizasse ao fôlego de vida. Em Gênesis 2, 7, vemos Deus formando o homem do pó da terra e soprando em suas narinas o fôlego de vida. Percebe o padrão? A vida vem do sopro de Deus. E é exatamente isto que acontece a seguir na nossa história. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E o do Reis 4:35c. O espirrar 7 vezes não é apenas um detalhe curioso. É a evidência visível do sopro divino entrando naquele corpo sem vida. É o sinal da restauração completa chegando. O significado do número 7. Por que 7 espirros? Na numerologia bíblica, o número 7 representa perfeição, completude. Aparece constantemente nas Escrituras. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Na Batalha de Jericó, os israelitas marcharam 7 vezes ao redor da cidade no 7º dia. Em Apocalipse, vemos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Quando a Bíblia menciona que o menino espirrou 7 vezes, está nos dizendo que a restauração de Deus foi completa, perfeita. Não foi uma recuperação parcial ou temporária. Foi uma ressurreição total. Você já ouviu que Deus faz as coisas pela metade? Eu nunca ouvi isso. Quando o Senhor decide restaurar, Ele restaura completamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Aplicação para a nossa vida hoje. Agora, quero que você relacione esta história com sua própria vida. O que está morto em você hoje? Talvez seja um casamento que parece não ter mais solução, um filho que se afastou de Deus e da família, um ministério que definhou e parece não ter mais propósito, uma promessa que Deus te deu, mas que parece ter morrido com o tempo. Sua saúde, que está comprometida por uma doença aparentemente incurável. Sua esperança, que se foi após tantas decepções. O que quer que seja, quero que você saiba. O mesmo Deus que ressus citou o filho da sunamita pode ressuscitar o que está morto em sua vida. 1. Não aceite a morte como palavra final. A mulher sunamita se recusou a aceitar a morte de seu filho como definitiva. Ela não ficou em casa chorando ou realizando os rituais fúnebres. Ela agiu com determinação, buscando o profeta de Deus. Tudo é possível ao que crê. No Marcos 9:23. Quando você olha para a sua situação impossível, qual é a sua primeira reação? Desistir ou buscar a Deus com ainda mais intensidade? 2. Seja persistente em sua busca por Deus. Eliseu não alcançou o milagre de imediato. Ele andou pela casa, intercedeu, buscou ao Senhor. A persistência foi fundamental para a manifestação do poder de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Quantas vezes desistimos justamente na última volta, no último espirro? Quantas vezes abandonamos a oração justamente quando estávamos prestes a ver o milagre se manifestar? 3. Permita que Deus se debruce sobre suas áreas mortas. Para experimentar a restauração divina, precisamos ser vulneráveis e permitir que Deus toque exatamente naquelas áreas onde há dor, morte e quebrantamento. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Muitas vezes construímos muros ao redor de nossas feridas, impedindo que o toque restaurador de Deus chegue onde mais precisamos. Hoje é dia de permitir que Deus se debruce sobre você. 4. Espere a manifestação completa da restauração. O menino não espirrou apenas uma vez. Foram 7 espirros até que seus olhos se abrissem. A restauração completa exige paciência e fé para ver o processo até o fim. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27:14. Talvez você esteja no primeiro, segundo ou terceiro espirro de sua restauração. Não desista, continue crendo, pois o 7º espirro está a caminho.
Testemunhos de restauração. Compartilhe 1 ou 2 testemunhos breves de restauração, seja pessoal ou de alguém próximo. Lembro-me de Maria, uma senhora de nossa igreja que havia recebido um diagnóstico terminal de câncer. Os médicos lhe deram apenas 3 meses de vida. Toda a igreja se uniu em oração por ela, e eu, pessoalmente, jejuei por 7 dias, clamando pela sua cura. 3 meses se passaram. E embora ela ainda estivesse viva, seu quadro havia piorado significativamente. Muitos perderam a esperança, mas continuamos orando. 6 meses depois, em um novo exame, os médicos ficaram perplexos. O tumor havia desaparecido completamente. Hoje, 5 anos depois, Maria está viva, saudável e testemunhando o poder restaurador de Deus. Como na história da sunamita, Maria experimentou uma ressurreição. O que parecia definitivamente morto, Deus restaurou completamente. O maior exemplo de ressurreição. A história do filho da sunamita é um poderoso símbolo que aponta para a maior ressurreição de todas, a de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte de uma vez por todas. E é por causa desta ressurreição que temos a garantia de que nada é impossível para Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Este é o Deus que servimos, um Deus que tem poder sobre a morte, que transforma lágrimas em alegria, que faz o impossível acontecer diante de nossos olhos. Pare e reflita. Onde está a sua fé? Antes de concluirmos, quero que você pare por um momento e faça uma avaliação sincera. Onde está a sua fé hoje? Você está como a mulher sunamita, que mesmo diante da morte disse, tudo está bem, confiando que Deus cumpriria sua promessa? Ou você está desanimado, pronto para desistir, aceitando que algumas coisas simplesmente não têm mais solução? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A fé não é a negação da realidade dolorosa, mas a convicção de que, apesar das circunstâncias, Deus tem a última palavra. Convite à ação. Quero convidar você agora a um momento de oração. Vamos clamar juntos pela restauração daquilo que parece morto em sua vida. Feche seus olhos, se possível, e visualize aquela situação que precisa do toque restaurador de Deus. Agora, em oração, entregue isso nas mãos do Senhor. Momento de oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, venho diante do Senhor com gratidão por sua palavra que nos traz esperança. Hoje, clamo pela vida daquilo que parece morto na vida de quem nos assiste. Assim como o filho da sunamita espirrou 7 vezes e voltou à vida, que o Senhor sopre seu espírito de vida sobre cada situação aparentemente sem solução. Que o impossível se torne possível pelo poder do seu espírito. Restaura os casamentos, os filhos, a saúde, os ministérios, os sonhos e as promessas. Em nome de Jesus, declaramos que a morte não terá a última palavra. Amém. Conclusão e despedida. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, o mesmo Deus que ressuscitou o filho da sunamita, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Deus que está trabalhando em sua vida hoje. Talvez você ainda não tenha visto a manifestação completa do milagre. Talvez você esteja apenas no 1º ou 2º espirro. Mas continue crendo, continue perseverando, pois o Deus que começa uma boa obra é fiel para completá-la. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Se este vídeo foi uma bênção para você, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Deixe seu comentário contando como Deus tem restaurado coisas mortas em sua vida e vamos edificar uns aos outros com nossos testemunhos.
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais estudos bíblicos como este e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo.